abriga imensas ruínas de pedras e também é chamado de Pirâmide do Maranhão. As construções são de aproximadamente 8 metros de altura. As sólidas paredes e muralhas do Sítio do Físico são a certeza de que não foram construídas à toa. Pela existência do acervo arquitetônico colonial que retrata um pouco da história do século XIX, o Sítio do Físico deveria constar nos roteiros turísticos oficiais de São Luís. É uma riqueza preciosa que a insensibilidade humana e o vandalismo de alguns não conseguiram fazer desaparecer. Este monumento arquitetônico é um documento histórico que a capital do Maranhão guarda na superfície do seu solo. O Sítio do Físico é o tema hoje em Foco. Olá, boa tarde. Para falar sobre esse assunto conosco, já está aqui no estúdio o Reginaldo Teixeira Mendes, ele que é pesquisador. Boa tarde, Reginaldo. Obrigada pela sua presença. Boa tarde. Reginaldo, por que o Sítio do Físico recebeu esse nome? O que tem a ver Sítio do Físico com as estruturas que ele abriga? Muito bem. Sítio do Físico por quê? A população que morava próximo àquela região do sítio arqueológico, porque ali era indústria de pólvora, couro, beneficiamento de arroz, vela e uma série de outras coisas que nós até hoje não sabemos. Então a população leiga o chamava de físico, mas ele nunca foi físico, ele era médico. Isso, na verdade, foi por causa, então, do proprietário da época? Do proprietário da época, exatamente. Então, as pessoas achavam que ele era físico porque fabricava pólvora. Né? Mas ele não tinha nada de físico, ele era médico. Uma profissão político, que não tinha nada a ver? Nada a ver, nada a ver. E qual era a importância do sítio no século XIX, já que você fala que ele abrigava várias dessas indústrias, podemos chamar assim, então bastante rico. Como é que você vê a importância do lugar no século XIX? Bem, primeiro, foi a primeira indústria planificada do Brasil no Maranhão, com todo tipo de indústria que você poderia imaginar. Outras que a gente, pesquisador, ainda não conhecemos. Então, existe o que se diz. Era uma indústria escusa, a mando da corte portuguesa, ligada com Napoleão Bonaparte. Naquela época, navios encostavam. Hoje, nenhum pesquisador sabe realmente o que era, para que era. Até hoje nós não sabemos. Quando o físico, né, que se conhece como físico, Antônio José da Silva, né, ele foi pressionado de uma certa forma pela corte portuguesa, porque ele andou, né, negando algumas coisas para a corte portuguesa, com ligação com o Napoleão e a França e a Holanda, e de uma certa forma ele perdeu o poder. Então você falou sobre a importância do Sítio do Físico naquela época que tinham várias indústrias. Como é que você vê a utilidade? Como é que você vê realmente a importância que tinha esse lugar no século XIX? Bom, esse Sítio do Físico, ele foi feito, programado para a guerra. Tá? Foi programado para a guerra, para preparar isto para Napoleão. Tá? Porque não tem cabimento, né, uma indústria de tão grande porte naquela época, né, que era a maior do país. Tanto é que nós temos o orgulho de dizer que foi a primeira indústria planificada do Brasil no Maranhão. Foi a única. Era muito arroz, era muito couro. Couro para quê? Botas. É o que se deduz. Tá? Pólvora para quê? Vela.
o material da vela tem combustão. Então, tudo isso nós deduzimos que era para uma preparação de alguma guerra. E era num ponto estratégico, à beira do rio. Né? Canal do Coelho, hoje, que se chama. Então, ali tinha... Né? Nós temos, nós todos pesquisadores temos a desconfiança real de que era para guerra, mas não temos prova, porque quando... Apenas os indícios. Os indícios, nós deduzimos que isso, né, era para ser feito, para ser preparado para uma guerra. Muito bem. E ele era uma pessoa muito estranha, não conversava com ninguém, não se dava com ninguém, era uma pessoa totalmente estranha, vivia eternamente enclausurado. Era um dos mistérios do sítio do Físico, já partia do seu proprietário, isso, né? Mas o sítio do Físico também, Reginaldo, ele é conhecido como Pirâmides do Maranhão. Por que essa denominação? Por causa dos paredões. As paredes são imensas, grossas, né? Então parece realmente pirâmides, né? É uma coisa maravilhosa, né? Então nós deduzimos e demos o nome de Pirâmide do Maranhão, porque não existe outra no Maranhão, em lugar nenhum. Porque cada indústria tinha um monumento muito maior do que se imaginava na época. Muito maior, com certeza. Agora a gente tem uma matéria que ilustra o sítio do Físico, conta um pouquinho da história do sítio do Físico. Vamos acompanhar a matéria, daqui a pouquinho a gente comenta. (1,6 hectare de ruínas do sítio do Físico encantam pela sua imponência e revelam a riqueza do passado. Situado à margem esquerda do Rio Bacanga, por onde foi descoberto, a 12 quilômetros do centro histórico de São Luís e ocupando uma área de 120 hectares, o lugar encontra-se próximo a extensos manguezais que forneciam o tanino e o sarnambi utilizados no processo de curtição de peles. Além do curtume, indústria de arroz e pólvora, prisões de escravos, gigantescos fornos, poços, tudo calçado de cantaria e cerâmica, foram encontrados 17 padrões de azulejos, escadaria com 38 degraus, além de rede de esgoto para águas pluviais e resíduos de curtume. Só em 1808, com a chegada da família real ao Brasil, é liberada a criação e implantação de indústrias no território nacional. E nesta época, o físico-mor da província do Maranhão, Antônio José da Silva Pereira, recebe por alvará o sítio Santo Antônio da Alegria, onde instala um complexo industrial dedicado ao beneficiamento de couros. Além de sua beleza dimensional, vários mistérios integram a história da Pirâmide do Maranhão. Uma delas é o enigma de vida e de morte de seu edificador.